E aí galera, beleza? Gabriel, do GBRHQs aqui. E hoje eu vim mostrar pra vocês o primeiro mangá de uma nova editora brasileira chamada MPEG Editora. Então estamos aqui com ele, Alter Ego, mangá espanhol, lançado por uma autora também espanhola, Ana C. Sánchez. Trata-se de um Yuri, ou um GL, ou Girls Love se preferirem. O mangá tem uma qualidade muito boa, e eu tô me referindo aqui à edição brasileira e também à história em si. Então esse mangá realmente foi um ótimo primeiro lançamento para essa editora. Com certeza eu ficaria de olho nos próximos lançamentos dela. Já tem alguns anunciados, inclusive a série de Zatch Bell, que eu sei que tem bastante fã. Porém, eu não conhecia muito a obra para ser bem sincero, Zatch Bell. Então ainda estou pensando se eu vou adquirir ou não o volume 1, para ver qual é da história. Porém, dessa autora já está anunciado Sirius, que é outro GL também, né? Outro Yuri. E também Reflexos do Futuro, que é um compilado de histórias de vários autores diferentes. Então esses dois mangás que envolvem essa autora, com certeza eu vou adquirir, porque eu gostei bastante dessa história. O mangá conta com uma sobrecapa colorida, que eu vou tirar aqui pra gente dar uma melhor olhada. E a arte da sobrecapa é a mesma da capa, tanto a parte da frente como a parte de trás. A lombada do material é assim, branquinha. Muito interessante, eu achei bem bonita essa lombada. Aqui dentro temos informações sobre a autora. É uma breve apresentação sobre a autora, né, já que ela é o primeiro lançamento dela aqui no Brasil. E vamos dar uma olhada na história. Do que se trata a história? A história é sobre um romance que se desenvolve entre essas duas garotas, June e Noel. Noel, que é a nossa protagonista, ela é apaixonada por sua amiga de infância, chamada Helena. Até que um dia a Helena arruma um namorado, que é esse que tá aqui do lado dela. Depois de arrumar esse namorado, a Noel fica meio frustrada, ela fica triste, ela não confessou os sentimentos dela a tempo e também nem depois disso ela acabou confessando. Então ela internalizou tudo isso e ficou triste com essa situação. Até que um dia ela resolveu dar uma caminhada noturna e no meio dessa caminhada noturna ela resolveu fazer uma pausa. Daí sentou na calçada e ficou chorando, né, pensando sobre a situação atual dela. Até que uma garota passou por ela e ela resolveu desabafar, sabe? Como era um completo estranho, ela resolveu que seria a melhor forma de desabafar. Então ela desabafa sobre esse amor que ela sente pela amiga dela e que não é correspondido, e que agora ela já arrumou um namorado e tudo mais. E calhou dessa pessoa ser a June, que também é uma amiga por distância da Helena. Ou seja, a Helena é uma amiga em comum das duas, e então acaba que esse não foi um encontro isolado, sabe, das duas, que ela foi lá, desabafou e depois elas nunca mais se viram. Afinal, como as duas são amigas da Helena, elas acabaram tendo que se encontrar mais vezes, e a história gira em torno disso, da Helena querendo transformar essas duas em amigas, sabe, ela quer fazer uma amizade, se desenvolver entre essas duas. E todo o nosso plot vem a partir daí, dessa improvável amizade se desenvolvendo, até se tornar um romance, de fato. Então vamos dar uma olhada aqui por dentro do mangá. E já adianto pra vocês que é um romance muito bom. Tem uma comédia bem interessante também em certos momentos. E cara, eu achei maravilhoso o desenho dessa autora. Por isso eu achei realmente uma ótima aquisição. E com certeza vou continuar acompanhando essa autora aqui no Brasil. Aqui de início temos essas artes, né, de página inteira, coloridas, que são maravilhosas. E aqui de início temos essa parte, que é basicamente para instigar nossa curiosidade, né, para saber o que vai acontecer nessa história, com a Noel chorando e também a June aqui na mesma situação. E daí aqui começa a nossa história, com algumas páginas coloridas, e daí temos essa interrupção aqui, né, com a capa novamente, e alguns dados, e o índice, e daí sim, de fato, nós continuamos, né, com a nossa história. Então a história, como eu disse, ela se desenvolve a partir disso, né, da relação entre essas três aí. Elas são as nossas protagonistas, por assim dizer, apesar de que a protagonista em si mesmo é a Noel. Então esse romance vai se desenvolvendo. Elas descobrem que tem traumas em comum, ou às vezes não tão em comum assim, mas elas sentem empatia uma pela outra, sabe? E elas acabam se tornando vizinhas, porque a June se mudou para essa área, na verdade, né, mesma área residencial que ela. Então elas acabam tornando vizinhas, acabam se vendo muitas vezes. E essa amizade aí vai se desenrolando de forma bem difícil no início, e também por alguns
por algumas coincidências, né? Porque, não digo coincidências, mas, por exemplo, elas marcam um encontro a três, encontro de amigas no caso, a Helena acaba não podendo ir, então acaba virando um encontro só das duas. E daí depois desse encontro, que ficam só as duas, elas acabam indo uma na casa da outra jogar videogame, e a história vai se desenrolando e tudo mais, elas vão começando a gostar uma da outra. Não é tão simples, tá? Como eu tô dizendo, é bem mais complexo, bem mais desenvolvido aqui. Por exemplo, nessa parte, logo depois do encontro, em que a June vai na casa da Noel jogar videogame e ela acaba dormindo lá, acaba caindo no sono. Então, no meio desse sono, ela acaba tendo um pesadelo. E daí a Noel acaba descobrindo alguns traumas que ela tem. Aí, depois de algum tempo, elas conversam sobre isso. E vai se aprofundando essa relação entre as duas, até se tornar um romance de verdade. E eu não vou falar mais sobre esse romance para não dar spoilers. É bem desenhado, é um romance daqueles que deixa o coração quentinho, sabe? Enfim, são realmente personagens muito bem trabalhados, bem desenvolvidos. Então eu só vim dar essa breve indicação para vocês hoje. E é isso aí, Alter Ego, altamente recomendado. Primeiro mangá da editora MPEG. Fiquem de olho nessa editora, porque ela realmente está trazendo trabalhos muito interessantes. E esperemos para ver o que o futuro nos aguarda. E é isso, rapaziada, até mais. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E não esquece de dar aquele joinha. Muito obrigado, porque isso ajuda muito. Então é isso, falou para vocês e fiquem bem.